Semana que vem o filho dele vai estar aqui conosco, né, no final de semana, fazendo todo um workshop de louvor, vai estar fazendo ali todo um seminário de adoração, louvor, vai ser muito, muito bom. Quem quiser também está convidado para estar conosco aqui. Depois o líder de louvor está por aí, ele vai estar falando sobre esse seminário. E o filho do pastor Domingo, o pastor Davi, né, ele tem assim uma bagagem muito grande. Desculpa, não é o Davi, é o Jean, isso, é o genro do pastor Domingos, isso mesmo. É o pastor Jean que vai estar aqui, que é o ministro de louvor lá da PIB de Marília. É que são tantos pastores lá também, né? E aqui nós temos tido o privilégio de ter bebido daquela fonte, e alguns pastores me procuraram falando da dificuldade que tem de levar a sua igreja para Marília, não só por causa da distância, mas porque o imersão lá geralmente acontece durante a semana, de terça a sexta. Aí nós, juntamente com a 8ª IPR de Campo Mourão, tivemos a ideia... Cadê o povo de Campo Mourão aí? Olha aí, gente. Tivemos a ideia de fazer uma mini imersão. Então esse é o primeiro imersão que nós estamos fazendo por causa deles, né? Glória a Deus pela vida de vocês. E exatamente fazendo um resumo de tudo aquilo que Deus tem derramado na nossa igreja. Então, né, a fonte, alguns falam assim, mas da onde vocês aprenderam? Aprenderam de muitas igrejas, mas a questão do imersão mesmo é realmente um resumo daquilo que nós temos recebido em Marília. Nós fomos para Marília 11 vezes, nós fomos 11 vezes participar das imersões lá em Marília, bebemos muito daquela fonte e hoje também nós queremos, da mesma forma que nós somos muito abençoados lá, nós queremos abençoar a vida de vocês, né, de todos vocês, para a glória de Deus. Amém, queridos? Então, receba com muito carinho, né? E eu quero, então eu já falei de Camorão, cadê o povo de Camorão? Cadê o povo de Terra Boa? Cadê o povo de Rondon? Cadê o... Não, pode dar um grito maior, hein, gente? Cadê o povo de Rondon? Aê! Cadê o povo de Jesus? Vamos ver. Maringá! Toledo! Cascavel! Perobal! Pérola! Nova Olímpia! Londrina! Cianorte! Esqueci alguma cidade, gente? Não. Ótimo. Moarama, glória a Deus. Tem mais cidade? Acho que falei todas, né? Glória a Deus. Gente, gratidão pela vida de vocês. Que honra, é uma bênção, é muito bom poder ver o corpo de Cristo se movendo. E aquilo que nós recebemos também passamos para vocês. Então, pega a nossa lenha, coloca o fogo de vocês e deixa Deus usar vocês poderosamente. É lógico que não dá tempo a gente falar de todos os detalhes da igreja. Hoje, a família Peniel, nós estamos com 20 ministérios acontecendo ao mesmo tempo dentro da igreja local. Então, se tornamos uma igreja multi, né, nas suas várias facetas de atendimento à população, de evangelismo, de discipulado, de pequenos grupos, de missões urbanas, missões fora de Cianorte. Nós estamos indo com um grupo agora, né, de... Só daqui, eu acho que quase umas 10 pessoas indo para a Colômbia mês que vem para fazer uma missão lá também. Então a igreja entendeu que ela precisava atuar em todos os departamentos e alcançar o máximo de públicos possíveis. Hoje, para a glória de Deus, a nossa igreja ela tem alcançado desde berçário, maternal, desde 0 ano, né, até a idade aí, a melhor idade. Então, nós temos procurado atender todos os públicos, não é um trabalho que nasce do dia para a noite. Nós estamos desde 2017 estruturando essa nova faceta, essa nova forma de ser igreja, né? Eu falo nova para nós, né? Que essa igreja, esse ano nós vamos completar 57 anos, né? A terceira IPR, ela tem, na verdade, a sua fundação foi um pouquinho antes, foi Igreja Cristã Presbiteriana. Então, esse ano ela faz 57 anos de existência e, para a glória de Deus, nesses últimos 8 anos nós temos visto e vivido um grande avivamento, não por causa de um modelo em si, não por causa de um pastor em si, mas por causa que Deus tem liberado algo tão precioso sobre Cianorte, sobre essa igreja. Mas eu sempre tenho dito que por causa também de uma equipe tão poderosa, uma equipe que Deus tem levantado, né, para poder agir em favor
favor do reino. Se algumas pessoas me perguntam assim, olha, qual seria o segredo? Qual seria o segredo? O segredo é ter a célula, os pequenos grupos, o segredo é discipulado, e o segredo é fazer muitos ministérios na igreja, o segredo é fazer os cursos, que como vocês vão ver depois. Não, queridos, o segredo é ter um coração disposto a servir. Esse é um dos maiores segredos que nós temos visto, um coração disposto a servir, e nós entendemos isso lá em 2017 e começamos a aplicar, e todos aqueles que buscam aqui na Peniel algum tipo de aprendizado, nós sempre falamos, olha, faça com que a tua equipe seja o referencial do servir na sua cidade, não somente dentro da igreja. Vocês vão perceber depois nos workshops que a nossa igreja ela tem servido muito fora das quatro paredes. Então a cidade de Cianorte hoje, ela tem sido abençoada de diversas maneiras por causa dessa igreja, por causa de vários projetos, mas nem diria tanto pelos projetos, mas porque cada membro, cada irmão dessa igreja entendeu que é uma resposta de Deus na cidade de Cianorte. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e fala para ela assim, olha, você é uma resposta de Deus na sua cidade. Amém? E eu quero falar sobre a cultura da igreja nas casas, a cultura da igreja no lar. Acho que foi quinta-feira que eu estive lá em Maringá, ministrando na 17ª IPR de Maringá, e eu falando sobre os pequenos grupos, lá são os GCs, aqui nós chamamos de célula, na tua igreja você pode chamar de pequenos grupos, grupos pequenos, sei lá qual é o nome que você queira dar, mas independente de qual é a nomenclatura, a essência precisa ser a mesma. E lá eu estava explicando como que nós temos feito um pouco dos modelos aqui, na nossa igreja, mas é o que eu tenho dito, você pode pegar aqui a nossa lenha, colocar o teu fogo, usa isso aqui como estratégias, ideias, para que você possa levar lá na tua realidade e adaptar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu vou visitar aquela igreja e aí eu vou copiar tudo que ela tem. Queridos, não faça isso, porque a tua realidade talvez é diferente do lugar aonde você foi visitar. Então, vira e mexe, eu pego a nossa liderança aqui, nós levamos para Marília, para Maringá, para Curitiba, já fomos para São Paulo, São José do Rio Preto, já fomos São José dos Campos, também Rio de Janeiro. Eu pego a nossa equipe, até na Colômbia, já fizemos isso ano passado, nós levamos a nossa equipe para alguns lugares para aprender aquilo que realmente tem dado certo, mas quando nós chegamos aqui na nossa realidade, aí nós reunimos a equipe pastoral, o conselho, a liderança, os líderes de célula, e nós temos essa habilidade de fazer um feedback. E aí, o que você acha? Isso é possível a gente adaptar na nossa realidade? Então, sempre pensando em adaptação na sua realidade, ok? Porque aqui, vocês viram, nós estamos em, se eu não me engano, 10, 12 cidades aqui reunidas. Então, lá na sua cidade, às vezes a realidade é diferente, mas não significa que a essência, o princípio não possa ser aplicado. Então, conforme vocês foram recebendo aqui no Imersão, pegue a essência, pegue o princípio da palavra de Deus que nós estamos praticando aqui. O princípio você deve praticar. Agora, a forma de praticar esse princípio é um leque de possibilidades. É um leque, então fique na liberdade para que o Espírito Santo fale com você nessa manhã, nesse dia, e que você saia daqui com uma unção poderosa da parte de Deus. No final, nós queremos também fazer algo aqui, um ato profético. Nós vamos pegar aqui todos os nossos pastores, a nossa intercessão, e nós queremos fazer uma transferência de unção. Aí você fala assim, pastor, a unção é uma oração em si? Não, queridos. Transferência daquilo que Deus tem derramado sobre nós liberamos sobre vocês. Amém? Nós queremos liberar sobre a vida de vocês. Você fala assim, pastor, e se eu não acreditar? Meu irmão, fique em paz. Você só recebe aquilo que você tem fé, aquilo que você crê, aquilo que você entende, aquilo que você admira. Você recebe no nível daquilo que você entendeu e honra. Amém? Então, para nós é muito tranquilo. Pensa uma igreja que, desde 2017, nós temos trabalhado uma identidade. E a identidade não é uma identidade da placa, não é a identidade da placa, é uma identidade de filhos. Uma identidade de filhos, e isso para mim assim é uma grande alegria. Amém? Então, falando sobre a cultura da igreja nas casas, eu peço que você abra a sua Bíblia. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos.
nós vamos ler alguns textos. Vamos começar aqui com o capítulo 2, versículo 46. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Amém? Vai anotando esses textos, porque eu sei que para nós aqui, na família Peniel, para nós é algo tão natural falar de célula, viver em célula, que virou uma rotina para nós, é algo muito tranquilo. Só que eu sei que às vezes tem algumas realidades que no passado sofreu talvez com o nome célula, ou sofreu com algum modelo celular, sofreu com alguns embates, né? Então que Deus também possa usar esse tempo, essa imersão para curar o teu coração, né? Porque quantas vezes a igreja descartou princípios por causa de traumas do passado? Muitas igrejas acabaram descartando princípios fundamentais da palavra porque tiveram algum problema, com pastores anteriores, ou então com situações que aconteceram na sua cidade, ou com alguém que chegou na tua igreja machucado, né, com célula ou com pequenos grupos, e aí essa pessoa acabou disseminando na igreja um trauma, dizendo, olha, isso aí não é de Deus, isso aí é ruim. Então vamos para a palavra, né? A palavra, ela é realmente crucial para poder trazer ao nosso coração esses princípios. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, está escrito assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, e perseveraram unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42 está escrito assim: e todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo. Todos os dias. Quais eram os dias da semana que eles estavam juntos? Todos os dias. Só esse lado aqui que entendeu. Deixa eu perguntar para esse lado aqui, ó. Quais eram os dias da semana que eles estavam juntos? Todos os dias. Todos os dias. Pastor, mas naquele tempo o povo não trabalhava, não? Naquele tempo o povo não fazia nada? Ei, escute. A questão é que muitas vezes nós temos uma visão pontual da palavra e não uma visão ampla, macro da palavra. E eu queria acender uma luz dentro do teu coração, porque tem líderes e até alguns pastores que acham que para que aconteça um culto no lar, ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente. Queridos, às vezes aqui na quarta-feira aqui em Cianorte, estão acontecendo em 40 casas ao mesmo tempo, pequenos grupos acontecendo, fluindo, e eu e minha esposa necessariamente não estamos presentes em nenhuma daquelas casas. Aí você fala assim, pastor, mas e aí, você confia? Pastores, eu vou falar agora uma palavra aqui para os pastores presentes. Se você não confia na tua liderança, então não dê nenhuma função para eles. Porque a primeira coisa que nós precisamos fazer com a liderança é não só entregar um cargo. Olha aqui para mim, não posso só entregar um cargo, eu preciso entregar um voto de confiança. Um voto de confiança. Isso aqui é muito importante. Porque às vezes nós queremos que a igreja cresça, só que, para crescer eu preciso delegar funções. Mas delegar funções é uma coisa e confiar naquele que você está delegando é outra coisa. E muitas das vezes nós queremos que tudo aconteça debaixo do nosso controle. Querido, se o Espírito Santo não estiver no controle da obra dele, não tem como a gente estar no controle. Quem está entendendo isso? E é interessante que eu falo isso para os pastores, mas quando se trata dos líderes, acontece a mesma coisa. Às vezes o pastor confia no líder, aí o líder, na hora de delegar a função para os seus liderados, também fica retendo, fica centralizando. E por que centraliza? Eu sei, eu entendo. É um trauma da cultura brasileira. Nós temos traumas, não só aqui no Brasil, mas em muitos outros países, nós temos traumas de compartilhamento. Nós temos traumas. E por causa desses traumas do passado, nós trazemos isso para a igreja e queremos reter tudo, queremos segurar tudo. Olha, só pode acontecer se eu estiver presente. Eu lembro que
Em 2017, quando eu assumi a igreja, tinha uma irmã que ela fazia umas decorações, fazia uns negócios, e aí ela falou assim, eu falei para ela assim, olha, não estou precisando fazer uma decoração. Ela falou assim, pastor, deixa comigo, eu vou fazer a decoração, né, da igreja em tal coisa. Eu falei, ô irmã, que bênção, gratidão pela sua disponibilidade, mas então eu falo o seguinte, irmã, chama mais umas 3, 4, 5 irmãs para te ajudar. Aí na hora ela falou assim, não pastor, deixa que eu faço sozinha. Eu falei, irmã, você não está entendendo, nós temos que fazer juntos. Ela falou, não pastor, se essas outras irmãs vierem me ajudar, elas vão me atrapalhar. Na hora que eu entendi qual era a motivação, eu falei, então não faça. Ela, não pastor, eu sei fazer. Eu falei, eu sei que você sabe fazer, mas no corpo de Cristo, se você tiver a motivação do egoísmo, da individualidade, você não está fazendo a obra de Deus, você está fazendo a obra de homens. Porque tem pessoas que querem fazer sozinhas, para depois chegar no púlpito e falar assim, glórias a mim, olha, foi eu quem fiz. Sabe aquela ideia da pessoa falar assim, olha, se eu sair dessa igreja, a igreja morre. Se eu sair desse ministério, esse ministério para. Meu irmão, se você sair de um ministério e o ministério parar, é sinal que você foi um péssimo líder. É sinal que você não soube treinar ninguém no teu lugar. Um líder que quando sai de um lugar, o lugar morre, a obra para, é sinal que ele foi péssimo na tua liderança. Porque não adianta, você não vai ficar para semente. Ou você vai ser arrebatado, ou você vai para a glória de outra forma, morrendo, mas a obra de Deus precisa continuar. Ai pastor, se eu não estiver lá, nada acontece. Eu sempre falo para a minha liderança, vocês acabaram de assumir o ministério, quem vocês vão treinar para continuar a obra no seu lugar? Vocês viram aqui, o pastor Zé Roberto, ele foi para a Terra Boa, treinou o Renan e a Lorena e ficaram na diaconia. Quando o Renan e a Lorena assumiram, uns 2 meses depois, eu falei assim, e aí, quem vocês já estão treinando para assumir o lugar de vocês? Aí eles falaram assim, pastor, mas nós acabamos de assumir. Eu falei assim, mas se está fazendo algo, já comece a treinar alguém. E aí eles começaram a treinar, o Binho e a Rafa, e aí já começaram a treinar ali. Quando o Renan e a Lorena saiu, o Binho e a Rafa assumiu. Aí eu já cheguei no Binho e na Rafa, falei assim, e aí, quem vocês estão treinando no lugar de vocês? Vocês estão entendendo, queridos? Essa cultura de formar o próximo, isso aí é a cultura do reino. Por isso que a igreja nos lares nada mais é do que formar pessoas que vão dar continuidade à palavra, à pregação da palavra, à cultura do cuidar, de pastorear muito bem em pequenos grupos. Agora, é a motivação que tem que ser alinhada. Quem está entendendo isso? Motivação alinhada. E essa motivação vai fazer muito a diferença. Agora, volta para o texto. A Bíblia diz assim, eles estavam todos os dias no templo e de casa em casa. Então, estar no templo, eu falo assim, olha, o templo é celebração. Vocês vão perceber aqui, nós temos culto aqui nesse templo, só no domingo, 6 horas da tarde. Só no domingo. Aí um dia um pastor aqui da cidade falou assim, pastor, você só tem culto no domingo? Eu falei, só. Ele falou, então a sua igreja não faz nada. Eu falei, bom, essa é a tua ótica. Por quê? Porque nós estamos acostumados que a igreja é templária, é templo, é só templo. Ei, a igreja não é templo. A igreja não é isso aqui, queridos. Isso aqui é estrutura. Quando não couber mais, nós sai fora daqui e aluga um outro lugar, ou compra outro lugar maior, ou constrói. Ei, a igreja não é templo. E o que a igreja faz, o chamado da igreja, não é necessariamente para o templo. É para as casas, é para a cidade, é vida na vida, é discipulado, é propósito. Por isso que nós precisamos mudar a mentalidade. Aí pastor, então só tem culto uma vez na semana, dos outros dias você não faz mais nada. Meu irmão, todos os outros dias nós estamos de casa em casa, partindo o pão. E olha que aqui, na Peniel, nós temos as nossas células somente na quarta-feira. Agora que abriu uma célula universitária na sexta-feira também, né? Mas nas quartas-feiras é a maioria. E acontece que nos outros dias nós temos muitos cursos, vocês vão conhecer algum dos cursos aqui, muitos cursos que acontecem nos outros dias. E necessariamente o líder não precisa estar em todos, porque nós aprendemos a delegar. Quando eu tenho dito assim, olha, nós temos a melhor equipe do mundo, não é soberba, não é se achando não, queridos. É porque
a equipe, ela entendeu o coração do pastor, que o coração do pastor é compartilhar. Eu compartilho essa liderança, eu não pastorei essa igreja sozinho. Não é só porque nós temos aí 7 casais de pastores, mas nós temos aí pelo menos 50 casais de líderes de pequenos grupos que estão agindo e movendo de uma forma tão poderosa, que às vezes eu não tenho coragem de chegar neles e impedir o que eles estão fazendo, porque o que eles estão fazendo é tão bem feito que eu não posso nem dar palpite. Se eu der palpite, estraga. Não é, pastor Zé? O André é prova disso. O André também esteve conosco aqui, depois vocês vão ouvir uma palavra da parte dele também. Bênção demais. Filemão, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que Paulo fala a Filemão. Ele diz assim, olha, ele está escrevendo a carta a Filemão, mas ele fala também, ele saúda a igreja que está na sua casa. Queridos, a igreja precisa estar nas casas. E aí, rapidamente, que meu tempo já está se esgotando, rapidamente, por que a igreja precisa estar nas casas? Anota aí algum dos porquês. Primeiro, comunhão e aprendizado. Comunhão e aprendizado. A igreja precisa estar nas casas, porque uma igreja que não tem comunhão, essa igreja está fadada ao fracasso. Queridos, o texto de Atos, capítulo 2 e capítulo 5, fala sobre essa comunhão. O povo estava junto, pastor Daniel, não só porque era obrigado a estar junto, tem que estar junto. Não, eles estavam junto porque eles tinham prazer em estar junto. Olha aqui para mim, você vai fazer um teste na tua igreja local. Pastores, líderes, você vai fazer um teste. Quando é que você sabe que a igreja entrou num princípio da verdadeira comunhão? Quando não for pesado estar juntos. Sabe, pastor Nilton, quando for leve estar junto, pum, o princípio da comunhão virou. A igreja entrou. Agora quando assim, o pastor fala, gente, vamos ali, gente, vamos fazer uma reunião, aí todo mundo fala assim, vamos lá para mais uma reunião. Quando for pesado estar junto, é sinal que a igreja ainda não alinhou o princípio da comunhão. Agora quando for leve, quando as pessoas desejarem, aqui nós temos 7 redes de células, né? Então tem a rede amarela, a rede vermelha, a azul, a verde, aí tem a multi, que é a roxa, aí tem a Jopen, que é a marrom, e tem os teens, que são os laranjados. Aí nós temos as cores, né? Cada uma na sua função, cada um na sua faixa etária também, mas tem uma rede, tomara que eles não estejam aqui, tem uma rede que é a tal da rede verde. Gente, pensa num povo que só quer fazer churrasco. Tem assim na tua igreja também ou não? Esse povo da rede verde, gente, só quer saber de fazer churrasco. Pensa um povo que a comunhão, lá a gente tem que falar assim, gente, menos comunhão, menos. Porque eles entenderam tanto a comunhão, que eles querem ficar junto o tempo todo. Aí nós falamos assim, gente, para um pouquinho com churrasco. Aí começaram a inventar a tal do cuscuz, da tapioca, do açaí, tudo. Eles inventam coisa para estar junto. Eu declaro que vai ser assim na tua igreja também, em nome de Jesus, vai ser assim. As pessoas vão ter prazer em estar junto, em nome de Jesus. Vai ter essa alegria de estar junto. Então, por que a igreja tem que estar nas casas? Por que essa igreja no lar, ela pode e deve ser fundamental acontecer, independente da nomenclatura que você vai dar? Comunhão, aprendizado. Pastor, como eu sei que essa comunhão ela está sendo pontual, verdadeira? Quando todas as vezes que o teu povo se ajuntar, tenha oração e palavra. Oração e palavra. Porque antigamente, queridos, não aqui, mas bem longe daqui, e também não na tua cidade, bem longe da tua cidade, os crentes só se reuniam para fofocar, só se reunia para falar mal de alguém, para falar mal do pastor, falar mal do louvor, para falar mal do culto, para falar mal de qualquer coisa. Queridos, pensa que o ajuntamento de crente era, na verdade, a escola de Satanás. Como assim, pastor? Porque qual é o papel de Satanás? Acusar, falar mal, julgar, apontar erro, criticar. E os crentes faziam isso. E graças a Deus hoje eu posso dizer assim com muita alegria, dizer que nós entendemos que quando nós nos ajuntamos tem que ter oração e palavra. Tem que ter oração e palavra. Talvez você fale, pastor, qual é o melhor modelo para pequeno grupo? Queridos, o melhor modelo para pequeno grupo é quando as pessoas têm prazer de estar junto, tem palavra de Deus e tem oração.
se você vai fazer dinâmica antes ou depois, você vai fazer o compartilhamento da palavra só uma pessoa falando, ou então todo mundo falando, independente de qual é o modelo. O mais importante é que tenha oração, as pessoas tenham prazer de estar junto e que elas orem umas pelas outras. Amém? Outra coisa também que é importante entender que a igreja no lar, ela vai proporcionar, anota aí, testemunho e propósito. Testemunho e propósito. Queridos, é impressionante, porque na igreja, todo mundo, melhor, no templo, todo mundo é santo. É ou não é? Hã? Era para ser, não era? Então vamos traduzir, afunilar isso. No culto de domingo, todo mundo é santo, 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 não é? Você olha para o irmão, ele sorrindo assim, você vai lá e fala, rapaz, esse homem é um homem de oração. Essa mulher jejua 7 vezes por semana. Hã? É santo, santo, santo. Mas onde é que as pessoas realmente vão descobrir quem são umas às outras? Nas casas. Nas casas, no dia a dia, ali na informalidade. Ali você começa a pisar, né, no calo do irmão. É ali que os desgastes, o ferro afiando o ferro acontece. É ali que está todo mundo sem a máscara do gospel. É ou não é? E ali, realmente, essa comunhão, ela vai ter que provocar, sabe o quê? Testemunho. Testemunho. É ali que nós descobrimos quem é o verdadeiro crente, quem é o verdadeiro cristão ali. É ali que nós vamos descobrir se a pessoa está alinhada com Jesus ou se a vida dela só é uma capa. Outra coisa, é nessa igreja no lar que nós vamos dar missão, propósito. Quem for participar do workshop lá de evangelismo depois, vai ouvir o pastor Emerson falando sobre alguns testemunhos. Inclusive, uma delas está aqui, é a Annelise, ela está ali no fundo, né, Annelise? A Annelise, ela foi ganha praticamente com a igreja no lar. A igreja foi até a casa dela, fez uma campanha de oração e depois, né, ela começou a frequentar a célula. Hoje ela e o marido dela assim, são líderes de célula, são anfitriões de células, recebem uma célula na casa deles, né, e está dando bom testemunho. Esse testemunho, ele é notado não no culto de domingo, mas na casa. É lá na casa que a gente vai ver se a pessoa realmente tem compromisso com Jesus e também com a sua igreja. Amém? Outra coisa também que é um fator que abençoa demais o fato de ter a igreja nos lares, é o fortalecimento familiar. Cultiva a fé dentro de casa. Já teve anfitriões aqui da nossa igreja que passou alguns tempos de receber a célula dentro da casa, aí começaram a diminuir as brigas, começaram a diminuir os palavrões, começaram a diminuir o mau testemunho, começaram a diminuir algumas coisas, e eles perceberam, poxa, a arca de Deus está na nossa casa. O que é a arca de Deus? A presença de Deus, porque de uma mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Então, se toda quarta-feira tem alguém ministrando a palavra naquela casa, o que os membros da casa vão entender? Opa, peraí, a presença de Deus está vindo aqui todas as quarta-feiras, mas é só na quarta-feira que a presença de Deus tem que estar lá? Não, é todo dia. Por quê? Porque os vizinhos começam a entender, opa, nessa casa tem uma célula, nessa casa tem um pequeno grupo, então vamos ver se esse povo é crente mesmo na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado. Então, olha a importância da igreja no lar. Amém? Você quer saber se a tua casa está realmente aleluiada, se está cheia do Espírito Santo e se vale a pena ter um pequeno grupo na tua casa? É se os vizinhos começam a reconhecer vocês como homens e mulheres de Deus. Outra coisa também, o porquê que é importante a igreja nos lares. Porque há muito tempo nós queremos fazer ajuntamento no domingo no templo. Mas você quer ver a igreja realmente expandir, não só em números, tá, queridos? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero ter uma igreja grande. Queridos, se essa for a motivação, o próprio Deus te resiste. Eu quero ter a maior igreja da cidade. Se essa for a motivação do coração, o próprio Deus vai colocar a mão no teu peito e falar assim, você não vai. Porque Deus vai resistir essa altivez, essa soberba, esse orgulho. Mas, então por que levar a igreja nos lares? Porque é a possibilidade de você expandir em qualidade, em pastoreio e também em número. Também em número.
Hoje, eu falo assim, olha, eu, humanamente falando, não conseguiria pastorear o povo dessa igreja, os membros dessa igreja, se não fosse através dos pequenos grupos. Eu não conseguiria. Não tem como. Não tem como. Se só no nosso grupo de líderes de célula hoje, nós temos praticamente 100 pessoas. Só nos nossos líderes de célula. Para pastorear os líderes de célula, eu estou criando mecanismos para ter acesso a eles, né, quase todas as semanas. Então, imagine só para pastorear toda a igreja, nós vamos precisar ter pessoas que estão nos lares apacentando pequenos rebanhos. Por isso que a igreja ela cresce na medida que as novas ovelhas têm lugar para ser cuidada. Amados, um dia um pastor falou para mim assim, aqui da região, ele falou assim, olha, eu quero ter uma igreja grande. Eu falei assim, você tem capacidade de cuidar desse povo? Porque Deus vai te dar o número de ovelhas que você tem capacidade de cuidar. É a sua capacidade. Lembra da parábola dos talentos? A um deu 1 talento, a outro deu 2, a outro deu 5, conforme a sua capacidade. Então, se você quer liderar grupos maiores, expanda a sua capacidade do lado de dentro. Quem está entendendo isso? Expanda a sua capacidade, ok? E também, mais um fator do porquê que a igreja precisa estar nos lares. Porque quando a igreja está nos lares, ela fica muito mais habilidosa para passar e se adaptar aos desafios. Amados, nós tivemos um grande desafio há 5 anos atrás, que foi a pandemia, sim ou não? Eu falo assim, olha, para nós como igreja, nós já estávamos em pequenos grupos e quando veio a pandemia, os nossos pequenos grupos, eles não pararam. A gente foi se adaptando. Então, olha, só podia ter 10 pessoas nas casas, então nós só deixava 10 pessoas, então tinha que multiplicar. Aí depois veio uma outra normativa, ó, só pode ter 8. Não, ó, agora não pode ter mais ninguém, só a família. Então chegou um momento que nós estávamos com todas as famílias da igreja, na quarta-feira, reunida na sua sala, com a televisão desligada, adorando a Deus, fazendo aquele pequeno grupo. Então, essa adaptação, essa facilidade de adaptar, e eu posso falar para vocês com propriedade sobre adaptação, porque eu estou pastoreando essa igreja há 8 anos, e em 8 anos, a minha liderança que pode confirmar isso, faz 8 anos que não tem nenhum ano que é igual ao outro, nenhum ano que nós fizemos a mesma coisa do ano anterior. Todos os anos teve mudança, e teve mudanças drásticas. Mudanças, nós já fomos para 2 cultos, nós saímos do templo antigo e fomos lá para o seminário, do seminário já viemos para cá, e nós fazemos mudanças de horário de culto, mudanças de planejamento, mudanças de calendário. Aí você fala, pastor, mas essas mudanças é ruim. Sabe para quem é ruim a mudança? Para quem está acostumado a ficar engessado. Ei, mudanças acontecem rápido. Ou você adapta a sua liderança para uma mudança interna, ou o mundo lá fora vai pressionar para que haja mudança de fora para dentro. Então eu prefiro treinar minha liderança para mudanças internas, porque quando chegam as mudanças externas, eles estão preparados. Eles estão preparados. Amém? Então existem várias mudanças que acontecem, aqui eu posso dizer nesses últimos 2 anos, muitas mudanças que aconteceram na igreja, como a liderança já tinha cultura de mudança, nós não tivemos tanto problema. Teve mudanças que aconteceu de fora para dentro, que eu nem precisei treinar a liderança, pois eles já foram proativos em achar soluções e executar essas soluções. Amém? Agora, como fazer para que a igreja tenha a cultura dos lares? Isso acontece do dia para a noite? Não. Queridos, já finalizando, partindo para o final aqui, em 2017, eu chamei os nossos presbíteros e nós tínhamos 4 presbíteros na época, e eu entreguei uma bexiguinha para cada um, sabe aqueles balões assim coloridos? Entreguei um para cada um e falei para eles assim, ó, nós vamos fazer pequenos grupos, nós vamos começar a levar a igreja para as casas. E aí, lógico, foi um desafio, porque alguns tinham receio, outros falavam assim, mas como nós vamos fazer? Eu falei, fica tranquilo, nós vamos trocar o pneu do carro, com o carro andando, mas nós vamos dar um jeito aí, né, de ir devagar, com o carro um pouco, no movimento um pouco mais lento, porém nós vamos fazer isso.
E conclusão, nós fizemos isso em 2017, plantamos os 4 primeiros grupos. Enquanto plantávamos os 4 primeiros grupos, eu estava treinando novas lideranças. Então, pastores que estão aqui, treinamento de liderança é a chave. No entanto, que vai ter um workshop aqui à tarde, só sobre formação de liderança. Esse workshop, para os pastores, eu diria que seria um dos mais fundamentais, para que os pastores compreendam essa formação de liderança. Agora, dentro dessa cultura da igreja nos lares, sabe um fator, se você puder anotar, um dos fatores predominantes, um dos fatores mais importantes que nós conseguimos estabelecer foi o DNA de evangelismo dentro dos pequenos grupos. O DNA de evangelismo dentro dos pequenos grupos. Por quê, pastor Anderson? Porque um pequeno grupo que só fica com crente há mais de um ano vai dar problema. Ei, pequenos grupos, só com crente há mais de um ano vai dar problema. Nesse modelo, né, de celular, tinha uma frase que eu ouvi enquanto eu estava na missão no Acre, e eu vi lá no Amazonas, né, lá em Manaus, e a frase foi a seguinte: todo grupo que não multiplica, morre. Todo pequeno grupo que não multiplica, morre. E eu não aceitava isso, falei, mas como não? Por que não pode ficar um grupo saudável 2, 3 anos? Aí, quando nós viemos aqui para a prática, eu descobri isso. Por quê? Quando o líder, ele sai da casa dele, depois de 2 anos, chega no pequeno grupo, e ele olha para as mesmas carinhas, ele olha para o mesmo povo, o povo não mudou, o povo não melhorou, não adaptou, não se amadureceu. Esse líder começa a definhar espiritualmente. Esse líder começa a ter problema com a sua liderança. E vice-versa, quando também o povo olha para o líder e vê que o líder não amadureceu, não cresceu, não tem nada novo para ensinar, também dá problema. Agora, quem quer saber do segredo? O segredo de todo pequeno grupo, de toda igreja, de toda liderança. Quem quer saber o segredo? Quer saber o segredo? Anota aí o segredo. O segredo para todo pequeno grupo, para toda igreja e para todo líder, tanto pastores como os líderes de pequenos grupos, o segredo sempre vai ser novos convertidos. O segredo do sucesso de todo pequeno grupo, de toda igreja, de todo líder, sempre vai ser os novos convertidos. É os novos convertidos que traz alegria para o pequeno grupo. É os novos convertidos que vai trazer alegria para a igreja, para a vida da igreja. É os novos convertidos que vai encher de alegria o coração do líder. Amados, olha, de verdade, já estou pastoreando desde 2010, pastoreando praticamente um povo e cuidando. Aí, nós já estamos acostumados a lidar com líderes, com pastores. Hoje eu tenho levantado pastores, enviado pastores, eu tenho dado mentoria para pastores. Mas quando um novo convertido chega, e ele chega até mim no final de um culto, ele fala assim: pastor Anderson, quem foi Moisés? Pastor Anderson, me explica esse negócio aí do mar que se abriu. Gente, eu sei que é uma pergunta tão simples, mas o meu coração se enche de uma alegria, porque eu falei, é isso que faz o ministério valer a pena. É ver os novos convertidos aprendendo a linguagem dos céus, aprendendo a andar por fé, aprendendo a viver em família da fé. Quem está entendendo isso? Ei, é isso que faz o chamado valer a pena, pastor Nilton. É isso, porque nós precisamos entender que o novo convertido, agora, um pequeno grupo há 1 ano, não ganha uma alma, está com problema, sim ou não? Por isso que aqui em Cianorte, todos os meses de fevereiro, eu chamo toda a liderança e eu faço, sabe, tipo embaralhar a carta? Sabe o joguinho de dominó que você pega as peças e faz assim? Todo mês de fevereiro eu pego todos os nossos pequenos grupos, todos os líderes, e eu faço um embaralho proposital. Lembra que eu falei para vocês de mudança? O líder que não gosta de mudança já vai ter dificuldade de andar comigo, porque o tempo todo eu estou colocando fogo nos pés deles para que eles possam avançar, para que eles possam, né? O pastor Aldo falou aqui que é um desafio caminhar com o pastor Anderson. Por quê? Porque a minha visão sempre vai ser ver onde que esse líder pode chegar, e se eu sei que ele tem a capacidade de chegar num ponto, eu não vou parar enquanto não estimular ele para chegar no máximo potencial dele. Um dia eu estava com o pastor Gumer, hoje o pastor Gumer pastoreia no Japão, mas enquanto ele estava em Barueri, eu tive uma semana junto com ele,
e eu fiquei impactado com o estilo de liderança dele. E um dia, naqueles dias que eu estava conversando com ele, ele falou assim para mim, ele falou assim: Anderson, sabe o que mais me dá uma ira santa? Sabe o que mais me deixa inconformado na igreja? Aí eu fiquei pensando, deve ser a ingratidão dos crentes, deve ser... Eu fiquei ali, tentando conjecturar alguma coisa. Ele falou, não, Anderson, o que mais me deixa bravo, nervoso, indignado, é ver líder que tem um grande potencial vivendo uma vida medíocre. E vida medíocre significa na média. Às vezes Deus te trouxe para essa imersão porque Ele está dizendo assim, olha, você tem um grande potencial. Você tem potencial de liderar, de ganhar almas, de ajudar o seu pastor, de grudar no seu pastor e falar, pastor, vamos para cima. Tem um projeto queimando aí no seu coração, meu pastor, vamos junto. E o líder tem um grande potencial, mas está lá, vivendo uma vida na média, uma vida medíocre. Ei, Deus está dizendo para mim e para você, nós só temos uma vida para viver, não temos tempo de viver na média, nós precisamos viver o nosso máximo potencial. Não dá para passar por essa terra, nós que temos uma mensagem queimando dentro de nós, não dá para passar por essa terra para viver uma vida normal. Ei, a vida do crente não é normal, a nossa vida é sobrenatural, pastor Luiz, a nossa vida é viver de fé em fé. Ei, por isso que o crente, principalmente o pastor que entendeu o teu propósito, quando ele acaba de solucionar uma confusão, ele arruma outra. Por quê? Porque não dá para ficar parado. Meu irmão, quando nós conseguimos aqui entrar nos hospitais, nas escolas, agora entramos na universidade aqui em Cianorte, aí eu já chamo a liderança e falo assim, e aí, qual é a próxima confusão que nós vamos arrumar? Porque nós precisamos fazer alguma coisa, porque nós entendemos. Vai ser assim em Terra Boa, vai ser assim em Maringá, vai ser assim em Camporão, vai ser assim em Pérola, em Perobal, Nova Olímpia, quem quer Toledo, Cascavel, tem que ser assim na tua cidade. Porque se você estagnar, você para de viver o seu máximo potencial. Aí você fala, pastor, então quer dizer que eu tenho que fazer um monte de coisa, atirar para tudo quanto é lado? Não, nós temos que ter um propósito. E o nosso propósito é saber que nós fomos chamados para fazer a diferença onde nós estamos. Para fazer a diferença onde nós estamos. DNA de evangelismo tem que queimar no nosso coração. A cultura do pastoreamento em pequenos grupos tem que queimar no nosso coração. Pastores, vocês que ainda não estão trabalhando em pequenos grupos, eu apelo para o teu coração. Chama os teus líderes e fala assim, me ajuda a pastorear esse povo. Chama os teus líderes e fala para eles, olha, tem uma multidão para ser pastoreada. Aí eles vão falar assim para você, não pastor, mas só tem 50, tem 70, tem 100. Aí você fala assim, não, isso aí é o que os seus olhos estão vendo, tem uma multidão lá fora para ser pastoreada. Porque a igreja não se mede o tamanho dela pela quantidade de membros que tem. A igreja se mede o tamanho dela por duas métricas. A primeira, pela quantidade de líderes que falam do evangelho lá fora, quando não tem reunião na igreja, no templo. E a igreja também se mede pela quantidade de habitantes que tem numa cidade. A quantidade de habitantes que tem na tua cidade é a quantidade alvo que Deus está dizendo que vocês têm que pastorear. Pastores, nós somos chamados para pastorear cidades. Para de olhar só para aquele grupo que já está com você nas reuniões do domingo. Para de olhar só para o teu bairro e comece a olhar para a tua cidade. Você foi colocado ali para pastorear aquela cidade. Nós pastoreamos uma cidade quando nós plantamos muitos pequenos grupos em bairros, em muitos bairros na cidade. Hoje ainda tem muitos bairros que nós, como Peniel, ainda não temos pequenos grupos. Aqui em Cianorte nós temos acho que só 3 ou 4 igrejas que trabalham em pequenos grupos. Mas eu incentivo todos os pastores de Cianorte dizendo assim, gente, abra pequenos grupos. Nós temos que tomar essa cidade, todo bairro tem que ter um pequeno grupo, tem que ter uma igreja nas casas, todo bairro nós temos que estar lá. Nós temos que estar lá, igreja, sem placa. O que eu amo isso é que na casa não tem a placa da igreja, mas Jesus está lá naquela casa, sendo ministrado e ministrando aos corações. Só que isso só acontece, olha aqui para mim, pastor, quando é que uma igreja consegue plantar pequenos grupos? Quando essa igreja está madura. Porque uma igreja infantilizada, uma igreja mimizenta,
nunca consegue colocar pequenos grupos. Não consegue. Uma igreja mimizenta, onde um fica querendo competir com o outro. Aqui, quando nossos grupos começaram a se desenvolver, a multiplicar, aí um dia um líder chegou em mim e falou assim: pastor, você viu? Ó, minha rede já multiplicou 3 vezes. A do outro lá, ó, só multiplicou uma. Quando eu vi isso, eu chamei esse líder com muito carinho e falei: vem cá, meu filho, vem cá. O que você falou? Não, pastor, nós já multiplicamos 3 vezes, olha lá, o fulano só multiplicou uma. Aí eu disse para ele assim: devolve. Você não é digno de liderar nenhuma dessas células. Pastor, mas eu multipliquei 3. Você não é digno porque o teu coração está competitivo. Você não é digno. Não, pastor, me perdoa. Eu falei assim: eu vou te dar uma chance. Ou você tira a competição do teu coração, ou essa motivação errada vai matar os teus grupos lá na frente. Ei, a igreja não pode ter competição. O mundo já faz isso. É um querendo passar por cima do outro. Na igreja, no reino, um se alegra com a conquista do outro. Um se alegra com a conquista do outro. Amados, nós precisamos ensinar, pastores, a igreja a celebrar a conquista uns dos outros. E eu digo, se você não celebrar a conquista do teu irmão, ninguém vai celebrar a tua conquista. Por isso, um outro fator que os pequenos grupos ajudam demais é plantar, não só nas casas, mas na igreja, uma cultura chamada cultura da gratidão. Pequenos grupos é onde nós nos reunimos e o irmão fala assim: pastor, acabei de comprar minha bicicleta. Rapaz, nós fazemos uma festa. A gente celebra porque a gente entende o quanto ele trabalhou para conquistar aquela bicicleta. Vocês estão entendendo? Celebrar uns com os outros, chorar uns com os outros e ser grato a Deus por tudo que Deus está fazendo. Escute. Alguns perguntam: pastor, qual é a palavra que nós ministramos nos pequenos grupos? O ano passado nós tivemos o privilégio de ministrar esse livro, Uma Vida com Propósito. São 40 capítulos. Então o que nós fizemos? Pegamos cada capítulo uma semana, entregamos esse livro para os líderes, nas mãos dos líderes, e os líderes foram ministrar cada semana um capítulo desse livro. Aí você fala: pastor, esse livro não é para fazer em 40 dias, nós fizemos no ano inteiro. Mas esse livro não é para fazer individual, nós fizemos com os pequenos grupos. E o líder ministrava. E sabe o que aconteceu? A igreja entendeu o seu propósito. Esse ano nós estamos trabalhando paternidade. 2025 é o ano da paternidade. E nós estamos trabalhando nesse livro bem pequenininho aqui, chamado O Imensurável Amor de Deus. A cada 2 páginas desse livro é uma semana de ministração no coração dos pequenos grupos. E esse livro só fala de paternidade. Então toda semana nós estamos ministrando e sendo ministrado sobre a paternidade de Deus e curando o coração da igreja. E aí quando se fala de evangelismo, aqui na nossa igreja nós já temos a cultura do GS, que são 8 semanas para alcançar uma família. O GS são 8 lições que falam só sobre Jesus na casa. Jesus na casa. Essa é a igreja no lar. Se Jesus está na casa, é a igreja no lar. Onde 2 ou mais estiver reunido em meu nome, ali estarei. Por isso, eu faço um desafio para vocês. Para vocês, líderes, junto com o seu pastor, ganhar almas, levar essas vidas para a mesa da comunhão, levar essas vidas para as casas, nos pequenos grupos, para discipular essas almas, e levar essas vidas para o templo, para juntos celebrarmos o que Deus está fazendo. Se você está entendendo que não tem como nós pastorearmos uma multidão, se nós não repartimos essa multidão em pequenos grupos, para pastorear o coração delas, para discipular o coração delas. Se você está entendendo isso, e se você quer fazer parte dos líderes que vão discipular o Brasil, eu convoco você para se colocar de pé. E como um ato profético, se você quer essa unção de discipular vidas através de pequenos grupos nas casas, eu convido você, vem aqui à frente. Eu quero